Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Amados, hoje entraremos no 13º e penúltimo dia de exposição do livro de Jó e estarei expondo os capítulos de 37 a 39. No capítulo 37, dos versos 1 a 5, quando pensou na tempestade e nos trovões, o próprio Eliú estremeceu. O trovão da voz de Deus chama a atenção do homem, e seu raio se espalha por todas as direções. Depois disso, uma voz ruge. Ele troveja com sua voz majestosa, diz o verso 4. Deus troveja maravilhosamente com sua voz. Ele faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Nos versos de 6 a 9 do capítulo 37, Eliú traz outra característica do tempo que Deus fornece às vezes para falar ao coração e à consciência do homem. Ele diz a neve ou a chuva quando cair na terra, às vezes uma chuva suave, às vezes uma tempestade violenta. Todas essas coisas tinham o objetivo de atrair Jó no que se referia às circunstâncias desagradáveis que ele estava passando. Jó não permitiria que Deus fizesse o que ele queria. Portanto, a tempestade foi uma lição prática muito importante para ele. Dos versos 7 a 10, Deus suspende a atividade dos homens para que todos conheçam sua obra como infinitamente maior do que a deles. Os animais se refugiam em covis, seja para se esconder do vento, dos trovões ou dos relâmpagos. Do extremo sul sai o tufão e do recanto do norte o frio. O sopro de Deus envia o gelo e congela grandes extensões de água. Dos versos 11 a 16, nuvens espessas estão saturadas de umidade e as nuvens giram, impulsionadas pelo vento. Mas tudo isso é pela orientação de Deus, dirigido como Ele comanda, como Ele quer. Ele faz com que a chuva caia por duas razões expressas: para castigar os homens, ou seja, para a correção, ou então para manifestar sua misericórdia. Eliú exorta Jó a ficar parado e considerar as obras maravilhosas de Deus. Visto que Jó achava que sabia como o Senhor deveria agir em relação a ele, porventura ele sabia quando e como Deus despachou a chuva e como ele mandava brilhar os seus relâmpagos? Ele conhecia o equilíbrio das nuvens? Dos versos 17 ao 24 do capítulo 37, as perguntas de Eliú continuam. Ele vai perguntar: por que suas vestes estão quentes quando ele acalma a terra com o vento sul? Há tempos de quietude e aquecimento, em vez de frio intenso. Por quê? Na verdade, quando esses extremos acontecem, ninguém a não ser Deus pode responder, pois ele faz o céu refletir o calor, como um espelho de bronze. E Eliú pergunta: acaso você pode fazer o mesmo, Jó? Na verdade, os céus são apenas mais um exemplo do poder miraculoso de Deus. Poderia Jó ensinar a seus amigos, incluindo Eliú, o que dizer a Deus? Pois o próprio Eliú reconhece que não pode preparar nada para dizer por causa da escuridão, ou, segundo ele, por sua própria ignorância. Não conseguimos sequer preparar nossas próprias defesas. Em outras palavras, eu não ousaria discutir com Deus, porquanto isso seria pedir que ele me destruísse. Não conseguimos olhar diretamente para o sol por causa de seu esplendor, muito menos para a resplandecente e majestosa habitação de Deus. Ele é todo-poderoso e não podemos discernir sua grandeza. Seu poder supera tudo o que pode ser avançado de qualquer direção. Seu julgamento é supremo em sabedoria, sua justiça pura e imaculada por qualquer consideração questionável. Ele não oprime de forma alguma. Portanto, os homens o temem,
pois ele não mostra parcialidade para os que são sábios de coração. Fosse Jó ou seus amigos, todos os quais se consideravam sábios, sua sabedoria não impressionou a Deus. E ele não mostrou parcialidade para com nenhum deles. No capítulo 38, nós entramos na reta final do livro de Jó. Como vocês devem ter percebido, nos capítulos 1 e 2 vimos o currículo espiritual de Jó, o elogio de Deus a seu respeito, as provações infligidas por Satanás sob a permissão de Deus e a performance de Jó. Ele não pecou com seus lábios. Depois do capítulo 3 até o capítulo 31, vimos a discussão de Jó com seus amigos. E vocês devem ter percebido que era uma pergunta atrás da outra. Aí no capítulo 32 até o capítulo 37, temos nosso irmão Eliú, que argumenta as afirmações e perguntas de Jó com outras perguntas. E aí, meus irmãos, chegamos agora no capítulo 38. E então o Todo-Poderoso começa a falar. Mas como ele fala? Com perguntas. Se não errei nas contas, 148 perguntas e 71 pontos de interrogação na Bíblia corrigida e atualizada. Todas questionando a mesma coisa. Afinal, de quem é o mundo? Para quem é esse mundo? Para você ou para mim? Quando respondemos a isso, o conteúdo dos discursos começa a ganhar sentido e cumpre seu propósito. Há dois discursos, um do capítulo 38 até o 39 e outro do capítulo 40 até o 41. Podemos dividir o discurso de Deus em 3 partes ou seções. A primeira, 4 cantos do mundo, os 10 animais e os 2 monstros. O primeiro discurso que veremos hoje vai falar dos 4 cantos e dos 10 animais. Dos versos 1 a 3 do capítulo 38, deve ficar muito claro para todos que Deus não está falando com Eliú, mas que ele confirma o que Eliú disse ao responder Jó diretamente. A maior parte do que Deus diz é na forma de perguntas, como nós já falamos. E a primeira pergunta é: quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Em outras palavras, irmãos, Deus pergunta para Jó: quem você pensa que é, Jó? E então Deus vai impressioná-lo profundamente. Ele diz: agora prepare-se como um homem, eu vou te questionar e você me responderá. Deus espera que Jó ocupe apenas o lugar de um homem, e as perguntas que Deus faz são simples o suficiente para o homem entender. Embora Jó se sinta incapaz de responder a tais perguntas. Nos versos 4 a 7 do capítulo 38, nós vamos ver o primeiro canto, os fundamentos da terra. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra, Jó? Agora, a terra tem alicerces, irmãos? Uma terra que gira no espaço sem nada para sustentá-la? Como alguém poderia explicar isso hoje? Por um lado, nenhum de nós estava presente quando Deus lançou esses alicerces. E quem poderia entender alguma coisa sobre a maneira como essa criação veio à existência? E Deus continua perguntando: quem determinou suas medidas? Certamente você sabe, Jó. É claro que Jó sabia que somente Deus poderia fazer isso. Deus continua: quem estendeu a linha sobre ele? Em que foram fixados os alicerces? Certamente os fundamentos da terra não estão firmados em nada visível para nós. Quando o homem edifica, ele deve ter um alicerce fixado em algo sólido. Mas e quanto à edificação de Deus? O homem também requer uma pedra angular. Mas quem lançou a pedra fundamental para a construção de Deus? Na criação da terra, as estrelas da manhã cantaram juntas e todos os filhos de Deus gritaram de alegria. Não há dúvida de que os filhos de Deus aqui são anjos, que foram, portanto, criados antes da existência da terra. E também ficamos sabendo que houve uma grande celebração entre as criaturas de Deus quando ele criou a terra.
Dos versos 8 a 11, nós temos o segundo canto, os mares. Deus pergunta: quem fechou o mar com portas? Esse tremendo corpo de água, sempre em movimento, muitas vezes surgindo em ondas poderosas, de modo que o homem fica desamparado ante a sua fúria. Ainda está sob o controle perfeito do Criador. Isso é belamente confirmado nos versos 10 e 11. Eu fixei meu limite para isso e coloquei grades e portas, quando disse: até aqui você pode vir, mas não mais longe. E aqui as suas ondas orgulhosas devem parar. Se fala em leis naturais, como causadoras desse fenômeno, mas quem é o autor das leis naturais? Dos versos 12 a 15, nós vamos ter o terceiro canto, os céus. E Deus pergunta a Jó: Jó, quando você decidiu quando amanheceria? Amanhã sempre segue a noite. E o homem jamais pode mudar esse fato surpreendente. Mas perceba o que Deus está fazendo. Ele está estendendo o mundo. Ele já falou dos fundamentos da terra, ele já falou do mar, agora ele vai falar dos céus. No verso 13, ele nos lembra que quando o dia amanhecer, ele atingirá os confins da terra, e os ímpios serão expulsos dele. Os ímpios, aqueles que amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más, durante o dia são expostos pela luz do sol, que exporá os ímpios a ponto de tirá-los da terra. À medida que a luz se aproxima, a terra toma forma, como o barro sob um anel de selar, como uma veste que toma o formato do corpo, e assim se mostra. No verso 15, Deus vai dizer: porque os ímpios amam as trevas, então a luz é negada a eles. E seu braço, erguido em oposição a Deus, é simplesmente quebrado. Dos versos 16 a 21 do capítulo 38, nós temos o quarto canto, as profundezas do abismo. Agora Deus pergunta a Jó se ele entrou nas nascentes do mar ou andou em busca de suas profundezas. Jó não tinha ideia do que era invisível sob a superfície dos mares. Também não sabia onde ficavam as portas da morte, nem as portas da escuridão absoluta. Tampouco tinha ideia da extensão da terra ou onde moravam a luz ou as trevas. Portanto, não sabia chegar lá e não poderia levá-las às suas respectivas moradas. A própria questão não teria surgido na mente dos homens, mas Deus a levanta simplesmente para mostrar quão limitado é o conhecimento do homem. A ironia do verso 21 é impressionante. Ele diz: claro que sabe de tudo isso. Afinal, já havia nascido antes de tudo ser criado e tem muita experiência. Numa expressão atual, sabe de nada, inocente. É claro que com essas palavras, Deus tem como objetivo simplesmente colocar Jó em seu devido lugar. Nos versos de 22 a 30 do capítulo 38, o Senhor já estendeu o cosmos. Ele já falou da terra, dos mares, dos céus, das profundezas do abismo, da luz. Agora ele se volta para chamar a atenção de Jó para os muitos elementos do tempo, que continuamente afetam as pessoas de várias maneiras: neve, granizo, vento, chuva, geada e orvalho. Surpreendentemente, cada floco de neve, dos quais existem trilhões, é lindamente desenhado em um padrão de 6 pontas, mas nenhum foi encontrado idêntico a outro. A neve fornece uma cobertura para a terra no inverno, para proteger o solo de congelamento profundo. Na neve há tesouros que Jó ignorava totalmente, e da mesma forma no granizo. Embora a neve possa ser para proteção, o granizo é reservado para tempos de dificuldade, batalha e guerra. Tanto a neve quanto o granizo são água congelada, mas completamente diferentes um do outro.
O homem gosta de pensar que está no controle das coisas, mas será que pode controlar a neve, o granizo ou o vento? O verso 24 insere a questão: qual o caminho por onde se dividem os relâmpagos? O vento leste, que sabemos, é o vento seco, carregado da poeira e do calor da Península Arábica, que expulsa as nuvens de chuva e os nevoeiros, literalmente, que queima as pétalas das flores do deserto e inaugura sem transição a longa estação do verão. Mas Deus continua perguntando: quem dividiu um canal para a água que transborda ou um caminho para o raio, para fazer chover numa terra onde não há ninguém? Para fartar a terra deserta e assolada e fazer crescer relva verde e nova? A chuva tem pai? Ou quem gerou as gotas de orvalho? Onde e quando a chuva cai, pode nos parecer totalmente aleatório, mas depende simplesmente da vontade de nosso Deus e Pai, que nunca comete um erro. Da mesma forma, o gelo é sempre enviado por Ele em perfeita sabedoria para todas as ocasiões. Como é possível que a água endureça como uma pedra? Isso só é explicado pela lei de Deus ao enviar o frio. Nos versos 31 a 33 do capítulo 38, já tinha falado da Ursa, do Órion e das Pleiades, de modo que ele sabia algo de astronomia. O Senhor então chama sua atenção primeiro para as Pleiades, que significa um monte de estrelas, perguntando se Jó poderia amarrar as cadeias das Pleiades, ou então se ele poderia soltar o cinturão de Órion, a força que mantém Órion em sua órbita. Ele poderia trazer as constelações de estrelas em sua estação adequada? Ele poderia guiar a grande Ursa com seus filhotes? Assim, as estrelas do céu eram um assunto de conhecimento comum nesta data inicial da história, e os nomes permaneceram os mesmos. Mas Jó conhecia as ordenanças que Deus havia estabelecido nos céus. Ele ao menos entendia a relação que as estrelas tinham com a terra, quanto mais ser capaz de colocar essas estrelas em lugares de domínio sobre a terra. É claro que não. Deus havia falado da chuva nos versos de 25 a 28. Agora ele adiciona uma pergunta sobre se Jó poderia dar ordem às nuvens para despejarem sua água quando Jó o desejasse. E nós vemos que isso só é possível se Deus fechasse com ele, como fez com o nosso amado profeta Elias. E ele continua perguntando: pode fazer os raios aparecerem e lhes dizer onde cair, Jó? Se o homem possui alguma sabedoria, quem a colocou em sua mente? Quem tem o crédito por isso? Ou ele fabrica seu próprio entendimento? Se alguém pensa que é sábio, conte as nuvens. A ironia atinge aqui o grotesco, quando o escritor oferece ao leitor a cena de Jó na atitude de derramar a chuva do céu, inclinando os odres das reservas de água a fim de dar à terra ressequida no outono a maleabilidade de um solo fértil. Nos versos 38 a 41 do capítulo 38, eu gostaria que os irmãos percebessem que o meio ambiente já está pronto. Nós vimos o frio, o calor, as chuvas, as estações. Tudo está preparado para a segunda parte, a parte dos 10 animais. Deus não é apenas infinitamente grande, mas tem um coração bondoso e cuidadoso com toda a sua criação. Nesta parte, nós vamos ver que Deus admira os animais, tem grande prazer neles e gasta tempo descrevendo-os. Ele começa sua descrição com os animais predadores. Nós pensamos que eles não precisam de cuidados externos, pois são predadores, mas eles requerem o cuidado de Deus, como todas as outras criaturas. Deus os fez como são e proveu-os com a capacidade de poderem caçar seu próprio alimento. Quem pensaria em caçar comida para eles, pelo menos enquanto estão na selva? O corvo é uma ave de rapina, mas se Deus não forneceu a presa para eles e seus filhotes, como eles poderiam continuar a existir?
Curiosamente, é dito aqui que seus filhotes clamam a Deus. Se inteligentemente ou não, não é a questão. Mas Deus reconhece e ouve esse clamor. No capítulo 39, dos versos 1 a 4, o Senhor agora volta a atenção de Jó para os animais nem um pouco agressivos, as cabras selvagens e os cervos. Na verdade, ao invés de agressivos, eles são evasivos. Jó entendia tudo sobre eles, quando dão à luz, quantos meses de gestação, etc. Por que também os filhotes ficam fortes rapidamente e depois deixam os pais para não voltar? Embora o homem não cuide desses animais, Deus cuida. E se Deus cuida desses escaladores das rochas, quanto mais se importa com os humanos, que passam pela adversidade de dificuldades que podem parecer intransponíveis. Nos versos 5 a 8 do capítulo 39, o burro selvagem é um tipo de criatura totalmente diferente, encontrado principalmente nas planícies ou áreas selvagens. O homem simplesmente não controla seus hábitos. Esse animal que é livre como uma brisa. Embora morando na terra estéril, ele é de alguma forma sustentado por Deus para encontrar comida. Ele evita o tumulto da cidade e não é como o burro domesticado, que deve obedecer às instruções de um condutor. As cordilheiras mais baixas das montanhas fornecem seu pasto, onde ele pode encontrar vegetação verde. Os homens teriam sequer pensado em criar um animal como este? Esse animal, o jumento selvagem, é independente, rebelde, indomável e livre. Mas é mais um exemplo a Jó para que ele considere. Nos versos 9 a 12, nós temos o antílope selvagem, ou cervo. O boi selvagem, ou cervo selvagem, é considerado um grande antílope indomável. Pode sua vontade ser subjugada pelos homens como o gado doméstico, de forma que sirva de boa vontade à autoridade do homem? Ele se deitaria de bom grado em uma manjedoura onde o gado está bastante contente? Será que Jó conseguiria fazê-lo arrastar um arado em um sulco, como os bois foram ensinados a fazer? A força do antílope era mais do que suficiente para isso. Mas como o homem poderia fazer uso de tal força? Ele poderia confiar em tal animal para trazer grãos para a casa do campo? É claro que a resposta a todas essas perguntas é não, mas isso serve para nos ensinar que há muita diversidade na criação de Deus, que está além do homem para ser entendida, e mostrar as limitações do homem em contraste com os recursos ilimitados de Deus. Dos versos 13 a 18 do capítulo 39, nós temos o avestruz. O avestruz é outra criatura muito interessante de Deus. Um pássaro, mas não um pássaro voador, usando suas asas apenas para ajudá-lo a correr em alta velocidade. Além disso, ao contrário de outras aves, ele não faz ninho confortável para botar seus ovos e escondê-los dos predadores, mas os deixa no chão, aquecendo-os na poeira, em locais onde animais ou homens possam caminhar, sem levar em consideração que esses ovos correm o risco de serem quebrados facilmente. Além disso, ele trata seus filhotes com severidade, como se eles não fossem seus. Quão diferente da maioria das aves mães ou animais. Mas por que isso é assim? Porque Deus a privou de sabedoria e não a dotou desse entendimento. Mas Jó aprenderia com o avestruz que Deus não faz o que o homem naturalmente espera e nem precisa nos dar suas razões. A velocidade do avestruz também é incrível, ultrapassando em muito a velocidade de um cavalo. Mas por que assim? Porque Deus simplesmente escolheu fazer o avestruz desse jeito. Nos versos 19 a 25 nós temos o cavalo. O Senhor agora passa a considerar o cavalo, um animal domesticado com grande força e notavelmente destemido, mas controlado por seu cavaleiro. Deus pergunta: teria Jó dado tanta força a essa criatura incrível?
Ou Jó poderia assustá-lo? Um cavalo de guerra particularmente é citado neste caso. Um animal que galopa para o choque com as armas. Ele não foge do perigo, mas corre diretamente para ele. Espadachins que se opõem a esse cavalo não o atrasam. A lança e o dardo nada significam para ele, mas o choque de armas parece apenas aumentar sua ferocidade e raiva. Embora ele não seja um animal selvagem, quando envolvido na guerra, ele parece ter as qualidades do mais selvagem dos animais. O som da trombeta não o detém, mas o estimula. Enquanto o barulho e os gritos da batalha continuam, ele continua o seu avanço. Nos versos 26 a 30 do capítulo 39, nós temos o falcão e a águia. O Senhor aqui retorna para considerar duas criaturas que atacam outras, duas poderosas aves de rapina. Mas Deus pergunta: foi Jó quem decidiu que o falcão deveria voar para o sul quando o inverno se aproximasse? É claro que os cientistas diriam que é por instinto que os pássaros migram para um clima mais quente. Mas os ursos polares, por exemplo, não têm esse instinto, e nem tampouco os pinguins. Quem deu esse instinto a alguns pássaros? Apenas seu Criador. Certamente não é a falta de comida que os move, pois eles deixam as áreas do norte mesmo quando os alimentos são abundantes. Jó é instruído a considerar a águia também. Jó ordenou que ela se erguesse em voo a alturas tremendas nas montanhas. Das alturas, a águia observa sua presa, tendo olhos incríveis que veem uma pequena criatura de grandes distâncias e desce tão rapidamente como uma flecha para pegá-las e levá-las aos filhotes em seu ninho. Além disso, onde estão os mortos, aí está ela. Tudo isso nos diz que Deus tem um meio de executar seus julgamentos, quer o homem o entenda ou não. Jó aprenderia com isso que aquele que fez a águia e seus olhos penetrantes certamente tem olhos mais aguçados que os da águia, e seus julgamentos podem ser totalmente confiáveis. Queridos, nossa meditação de hoje foi maravilhosa, e fica difícil falar somente de uma parte dela. Mas vou falar desses 10 animais. O leão, o corvo, a cabra montesa, a corça, o burro selvagem, o boi selvagem, o avestruz, o cavalo, o falcão e a águia. Os irmãos perceberam como Deus tem tanto prazer em animais que têm tão pouco contato com os seres humanos? Agora, se o Todo-Poderoso tem tanto prazer em animais que não foram feitos à sua imagem e semelhança, como podemos mensurar a intensidade de seu amor por nós, os humanos? Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.